Pra gente começar a falar um pouco melhor sobre este ponto crítico e de muito interesse de todos aqui, eu queria fazer um panorama geral também, aproveitando a fala da Cláudia. Aqui eu trouxe o número atualizado de 2025. Foram 546 mil afastamentos decorrentes de saúde, por questões de saúde mental no Brasil. É um recorde histórico. São mais 134% a mais no aumento de benefícios decorrentes de transtornos mentais. E um crescimento de 500% nos afastamentos relacionados a burnout. E aqui a gente tem um ponto importante com relação à questão do burnout. É um assunto meio complexo, o burnout. É um assunto meio nebuloso, porque hoje em dia você tem várias definições de burnout. Você tem o burnout que é o real, é a doença ali, o esgotamento causado pelo trabalho, mas você tem o burnout, passei o final de semana ali na festa, estou burnoutado. É um assunto complexo, mas aqui nós estamos caracterizando apenas aquilo que é relacionado ao trabalho. Afinal de contas, grande parte da nossa jornada nós dedicamos ao trabalho. Das nossas 24 horas do dia, 8, 10 horas são exclusivamente do trabalho. Então aqui nós precisamos ter um ponto de atenção muito grande. Então esse panorama, somado àquilo que nós temos visto no mundo, aos trilhões, bilhões, né, que foram gastos com saúde mental, levaram à necessidade de se fazer uma adequação da NR1. E aí vamos a um ponto muito importante. A NR1 é a norma de saúde mental? Não. Esse é um ponto muito importante e eu bato muito nessa tecla com os profissionais que eu venho encontrando por aí, porque a NR1 não é uma norma de saúde mental. Ela é uma norma de disposição geral, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais é algo que as empresas já fazem no Brasil desde 78. Não é algo muito novo, tá? O que muda, na verdade? A NR1, em 2022, ela muda e ela deixa de existir aquele documento que todo mundo aqui conhece, que era o PPRA, todo mundo já familiarizado com o PPRA, que era o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. E em 2022, ela muda e passa a ser o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Só que quando ela fez essa mudança, ela dizia assim: as empresas precisam fazer o gerenciamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. E o que nós fizemos? Fizemos a avaliação desses riscos. Mas a norma não dizia que nós precisávamos também avaliar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que estão também previstos lá na NR17. Então as empresas focaram em cumprir aquilo que estava estritamente no texto da norma, está correto, e não olharam para o que estava previsto lá na NR17, lá no capítulo da organização do trabalho. Quando em 2025 a norma é atualizada, ela diz assim, 24, perdão, a portaria 1419, ela diz assim: agora, além de você olhar os fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos, você também precisa avaliar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E esse aqui é um ponto muito importante, o relacionados ao trabalho. Porque quando saiu a atualização da norma, muita gente falou assim: agora eu tenho que cuidar da saúde mental do meu funcionário? Agora, se a pessoa briga em casa, eu tenho que cuidar da saúde mental do funcionário? Vamos fazer um grande parênteses aqui, que nós estamos falando, e a norma fala sobre os fatores de riscos relacionados ao trabalho. Você não precisa cuidar da saúde mental do teu empregado, do que ele vive lá fora. É o que vive aqui dentro, da porta pra dentro. Aqui eu trago pra gente fazer uma breve distinção do que era o PPRA, o antigo PPRA, para o novo, que é o PGR. Então antes a gente avaliava físicos, químicos, biológicos, em alguns casos raros, mecânicos, que são os acidentes. Agora avaliamos todos os riscos ocupacionais. Ergonomia não era contemplada, a gente anulava a NR17, agora é obrigatório a NR17. Psicossociais não era contemplado, agora está expresso no texto da norma. Acidentes, a mesma coisa. E aí o principal fator que nós precisamos levar em consideração na hora de cumprir aquilo que a Cláudia nos trouxe aqui de sugestões de melhoria. Antes, nós fazíamos uma abordagem fragmentada. O que era a abordagem fragmentada? Eu vou fazer uma avaliação dos fatores de riscos e eu vou morrer com aquela avaliação.
Fui lá, avaliei o ruído, tive lá 88 decibéis de ruído, vou lá, dou um protetor auricular e acabou ali. Agora, nós precisamos fazer uma gestão integral e sistêmica. O que isso significa? Que nós precisamos ter um olhar mais abrangente sobre a organização e gestão dos nossos ambientes. Nós precisamos ter um olhar mais gerencial sobre a coisa. Não é só dar um EPI, é fazer uma reflexão sistêmica da gestão do negócio. Dito isso, o que nós consideramos fatores de riscos psicossociais? E aqui nós estamos fazendo uma consideração NR17, uma consideração o próprio manual de interpretação do Ministério do Trabalho e outras normas técnicas. Existe inclusive a ISO 45000, que é a ISO que vai falar sobre gestão de saúde psicológica, né, nas empresas. Então nós temos ali aqui o que são os fatores de riscos psicossociais. Então são aqueles que decorrem de problemas na concepção, ou seja, na organização, na gestão do trabalho. Não é algo físico, não é algo que vai ser tangível, é algo sobre a organização da atividade, a organização do trabalho. E a fonte desses fatores de riscos, ela não está em um indivíduo. Então você não vai encontrar um profissional que está doente e aí ali você tem um risco psicossocial. É sobre o ambiente, é sobre a gestão, é sobre liderança, é sobre atividade. Não é um indivíduo em si. E aqui um ponto muito importante também, porque quando surgiu a revisão da norma, o novo texto normativo, né? Muita gente falou assim, agora eu vou ter que fazer avaliação psicossocial nos exames ocupacionais. Agora todo mundo eu vou ter que aumentar o meu custo de exame ocupacional porque eu vou fazer avaliação psicossocial. Precisamos fazer um grande parênteses aqui, porque a avaliação psicossocial, que é o exame ocupacional, ela é uma avaliação exigida para trabalhadores que vão executar atividades de risco, como trabalho em altura, como um trabalho em espaço confinado. Essa avaliação, ela vai avaliar o indivíduo. Ela vai ver se aquele indivíduo tem condições de executar uma atividade específica. Quando a gente olha para os fatores de riscos psicossociais lá da NR1, ela é sobre o ambiente. Então você não precisa executar uma avaliação psicossocial lá no exame ocupacional para identificar se existe um fator de risco psicossocial no teu ambiente. E ela, isso aqui, fonte desse risco, né? Ela vai existir na organização do trabalho e é o que vai gerar ali um efeito à saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como o estresse, o esgotamento, uma DORT, depressão, entre outros. Aqui eu trago alguns exemplos. Sobrecarga de trabalho, então o excesso de demandas, a falta de suporte e apoio, a baixa autonomia e controle sobre o trabalho. E esse aqui é um ponto muito importante na geração atual. A Cláudia falou sobre o propósito e outros fatores que são relevantes na geração atual. E aqui é um ponto que pega muito. A nova geração, ela não gosta de não ter autonomia. Ela quer ter autonomia, de pensar, de desenvolver. Isso, fator tecnologia é um fator que influencia muito isso e outros fatores também. Controle sobre o trabalho. A insegurança no emprego, o assédio de qualquer natureza, seja sexual, moral, a falta de clareza nas atribuições, os conflitos interpessoais, isolamento social e a jornada excessiva e falta de pausas são exemplos práticos. Já ia acontecer um acidente aqui. São exemplos práticos de fatores de riscos psicossociais que podem ser encontrados no teu ambiente de trabalho. Faça a reflexão. Eu enxergo que existe um excesso de demanda no meu ambiente de trabalho? Eu enxergo que existe falta de suporte e apoio no meu ambiente de trabalho? Olha para uma área. Vamos imaginar aqui que você é um gerente de tecnologia. E aí dentro dessa sua gerência de tecnologia, eu tenho duas coordenações. Na minha equipe ali, eu enxergo que existe falta de suporte e apoio? As pessoas que estão ali naquela gerência, elas podem contar com as lideranças dela? Se ela tiver alguma dúvida, algum problema, se ela não souber como realizar a atividade, ela sabe que ela pode ir lá e perguntar pro líder dela? Se você resolver esse problema, você tratou um fator de risco psicossocial. A equipe, ela tem autonomia para tomar decisões, para resolver... E aqui, gente, vamos fazer mais um grande... Eu sou o homem dos parênteses. Vamos fazer um grande parênteses aqui. Não é sobre tomar decisão de investimento. Não é sobre tomar decisão
decisão de gastar ou tomar decisão que vão impactar a estratégia do negócio, que vão impactar a empresa. Ele poder decidir ou negociar o momento em que ele vai realizar uma tarefa. É ele poder decidir e negociar o momento em que ele vai fazer determinada atividade. Então, vimos ali os exemplos. O que não é um fator de risco psicossocial? Não é um sintoma de um trabalhador. Não é a sensação do que está acontecendo com um trabalhador. E não é um sinal biológico ou psicológico individual. O que seria esse sinal biológico ou psicológico? É quando eu olho para um indivíduo, eu olho para o Vinícius e falo assim, poxa, o Vinícius está tão cabisbaixo ultimamente. Eu acho que tem um risco psicossocial ali. Não é sobre isso. É sobre o ambiente em que o Vinícius está. Na atividade que o Vinícius desenvolve. Na liderança que o Vinícius tem. É sobre isso. A fonte dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho não é no indivíduo, mas na organização do trabalho. E aqui tem uma jogada muito importante. Meu nome é Vinícius. Eu sou técnico de segurança do trabalho, graduado em gestão de saúde e segurança do trabalho, com MBA em gestão, qualidade e engenharia de processos. Aqui um ponto muito importante. A empresa que domina esse aspecto, ela não só ganha reduzindo ou eliminando os riscos jurídicos que a Cláudia pontuou, como ela ganha em produtividade, ela ganha em assertividade e ela ganha em retorno financeiro. Guardem isso. Quem consegue fazer gestão dos fatores de riscos psicossociais, eles ganham nesses 3 pontos. Por quê? Quando você consegue garantir que o profissional ele não está exposto a um estressor no ambiente, ele é mais produtivo. Ele não é um presenteísta. Todo mundo aqui sabe o que é um presenteísta? Não. A gente trabalha 2 indicadores importantes, que é o absenteísmo e o turnover, certo? Absenteísmo é a ausência do empregado, tempo que ele ficou ausente. Turnover é a rotatividade, que é um dilema para 99% das empresas no Brasil. Mas tem um terceiro indicador que muita gente não mede, e ele é difícil de se medir, que é o presenteísmo. O presenteísmo é aquela pessoa que ela está no ambiente, ela está ali, ela marcou o ponto, ela está ali, mas ela não está. Ela não produz, ela não entrega. E esse é o pulo do gato quando você trata o fator de risco psicossocial, porque você consegue eliminar ou reduzir drasticamente o teu índice de presenteísmo. Porque o presenteísmo, ele pode ser gerado por vários fatores, mas o principal é a insatisfação no trabalho. É a pessoa que ela não está satisfeita porque algum estressor no ambiente não a torna feliz ali. Aqui eu trago um ponto bem importante, que a Luísa, se estiver nos ouvindo, vai abordar muito mais isso com uma qualidade técnica maior, inclusive. O Eduardo nos pontuou aqui, que é a integração normativa. A NR1, como eu disse, ela é uma norma de disposição geral. Ela vai falar sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Aonde nós vamos olhar o que é risco psicossocial? NR17. A NR17 é a norma que vai falar sobre ergonomia. Vinícius, para de falar palavra difícil. Vamos falar para mim. Explica aí o que é ergonomia. De uma forma muito sucinta, para não passar vergonha na frente da Luísa, eu vou dizer que ergonomia é o estudo da relação entre o homem e o trabalho. Então, quando você olha lá a norma de ergonomia, você vai ver lá várias questões, né? Falando sobre o ambiente, falando sobre como que a pessoa se relaciona com o trabalho. Às vezes a gente limita a ergonomia só à cadeira, né? Tem que ser uma cadeira ergonômica, tem que ser um ambiente ergonômico, mas tem muitos outros fatores ligados à ergonomia. Desde luminosidade, desde ruído, desde temperatura, até condições de trabalho, organização do trabalho. Então, quando a gente olha a NR17, vão ter dois pontos importantes que toda empresa precisa se atentar para estar segura juridicamente. A NR17 vai falar sobre a AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar. Todas as empresas, inclusive as MES e as EPPs, precisam fazer uma AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar do ambiente de trabalho, onde a pessoa ou o profissional que estiver executando a AEP, ele vai identificar quais são os aspectos ergonômicos que estão presentes naquele ambiente, desde posto, concepção do trabalho, desde questões do ambiente, do mobiliário, etc. E ele vai classificar aquele risco. Então ele vai chegar lá, o profissional, né? Ele vai avaliar o ambiente e ele viu lá que no ambiente existe uma luminosidade abaixo do
permitido, abaixo do que deveria estar. Então, no meu posto de trabalho, eu tenho pouca claridade. Isso é um fator de risco ergonômico. E ele vai classificar esse fator de risco. Vai dizer assim, olha, tu precisa melhorar a tua luz. Precisa colocar um pouquinho mais de potência aí, mudar a lâmpada, enfim. Isso vai estar na AEP. Eu preciso ter uma AEP para todas as empresas, só que dependendo do que eu tiver de identificado na minha AEP, eu vou precisar me aprofundar nesse processo. Que é aí onde eu vou entrar na AET, que é a análise ergonômica do trabalho. Ela vai ser necessária sempre que na minha AEP eu tiver um fator de risco crítico, substancial ou algo que necessite de uma maior investigação. Por que eu tô falando isso? Porque isso também é um instrumento para avaliar fator de risco psicossocial. É pegar um checklist, ou você mesmo pode pegar lá no NR17 e avaliar o ambiente. Olha, eu tenho aqui, se vocês olharem em NR17, se eu não me engano, no capítulo 17.4, vai falar sobre organização do trabalho. E vai ter lá, ó, os líderes precisam dar tempo para as pessoas fazer as metas, precisam ter metas atingíveis. Tudo isso vai estar lá. Avalie, olhe com bastante atenção. E tudo isso precisa estar integrado com o PGR. O que você identificar na EP ou na ET precisa estar no teu PGR. Agora vamos para a parte prática. Muito boa a tua teoria. Como que a gente faz isso? Um passo muito simples. Vamos fazer um PDCA. Então eu tenho o meu planejar. Eu vou primeiro identificar quais são os meus pressupostos estratégicos. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar para isso? Preciso ter apoio de um psicólogo? Eu acho que eu preciso ter apoio de um psicólogo. Preciso ter um ergonomista? Preciso ter um técnico? Eu preciso ter um profissional de assistência social? Eu preciso ter um profissional? Que tipo de profissional eu preciso ter? Avalie no teu pressuposto estratégico e escolha de acordo com a estratégia que você for definir. Agora que eu sei o que é um fator de risco psicossocial e como que ele se manifesta no ambiente, quem que eu vou chamar para participar do inventário disso? Quem que eu vou chamar para me ajudar a avaliar isso? O fazer, então é fazer de fato o levantamento dos perigos psicossociais e avaliar os riscos com a elaboração de plano de ação. Aqui um ponto importante, a NR1, ela fala muito mais sobre inventário de riscos e plano de ação do que propriamente dos fatores de riscos psicossociais. Por quê? Não é só dizer que você tem que fazer os fatores de riscos psicossociais. Você tem que atuar sobre eles. Você precisa inventariá-los e fazer um plano de ação sobre isso. O C de verificar é acompanhar as medidas, inspeções e o monitoramento dos indicadores. E o agir é fazer a correção das medidas, revisar a avaliação e implementar ações para melhoria contínua. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente identificar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, nós vamos identificar se nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, nós vamos envolver as partes interessadas. Então, quem são as partes interessadas nesse processo? Os trabalhadores, os gestores, a liderança precisa estar dentro disso. E aqui eu tenho um ponto importante também, que é a CIPA. As empresas que possuem CIPA precisam envolver a CIPA nesse processo, porque lá em 2022 nós também tivemos uma mudança na NR5 que traz como uma atribuição da CIPA a gestão sobre assédio. Não a gestão integral, né? Tem aí vários pormenores, mas assédio é um dos temas a serem trabalhados dentro da CIPA. Defina uma estratégia de condução. Eu vou fazer uma pesquisa. Não, pesquisa não vale para o meu negócio. Eu acho que se eu fizer uma pesquisa aqui, as pessoas não vão responder, ou vai todo mundo mentir. Vou fazer uma oficina. Faça uma oficina. Coloque todo mundo para fazer uma oficina com flip chart. Vamos identificar aqui o que a gente acha que precisa melhorar no ambiente, o que nos traz estresse, ansiedade, ou apenas faça uma boa observação dos teus indicadores, dos teus resultados, daquilo que tem sido manifesto pelos teus profissionais. Estabeleça um critério de severidade, probabilidade e níveis de risco, e aqui eu tenho num próximo falando um pouquinho sobre esse passo, e garanta sempre, muito importante, um ambiente seguro e de anonimato para os profissionais. Aqui eu tenho um ponto bem importante. Caso você
você decida fazer um questionário, e não estamos dizendo que é necessário, mas caso você decida fazer um questionário, opte por usar uma metodologia que seja científica e que tenha acompanhamento de um profissional. Existem várias metodologias no mercado, tá? Então tem o COPSOC, que é da Dinamarca, ele é validado, está disponível em diversas versões. Tem o ProArt, que é criado no Brasil. Tem o HST, HSE, IT e tem o ISTAS. Esses questionários, eles são questionários que vão te ajudar a identificar os fatores de riscos psicossociais. Eles não vão te dar a solução do problema. Eles vão te ajudar a fazer a identificação dos fatores que existem no ambiente, mas não são a sua solução. E lembrando, se for usar algum desses, é importante ter um profissional habilitado que saiba usá-lo para te dar apoio. Eu, particularmente, vou dizer a metodologia que eu gosto mais. Usar o dado que a gente já tem. No nosso dia a dia, a gente trabalha com tanto dado e tanta informação e temos uma gestão tão boa de tudo que a gente acompanha que é muito mais prático e fácil de nós identificarmos aquilo que a gente já tem em casa. Então, o que a gente pode usar para identificar um perigo psicossocial? Absenteísmo. Pô, eu tenho muita gente ficando doente naquela área e relacionado à depressão. Vamos olhar o que está acontecendo ali? Eu, por experiência própria, já identifiquei muitas situações relacionadas a uma gestão tóxica, lideranças que assediavam as pessoas através de absenteísmo. Turnover. Por que as pessoas estão saindo da empresa? Poxa, será que tem algum problema? Tem uma taxa de turnover de 90% numa área X. O que será que está acontecendo ali? Será que não é a atividade que é extenuante? As pessoas que não conseguem manter o ritmo? É importante olhar isso. Afastamentos por transtornos mentais, queixas e reclamações de trabalhadores, então no canal de denúncias, as próprias comunicações de acidente de trabalho, então os acidentes de trabalho podem revelar muita coisa também, ações trabalhistas que ocorreram durante algum período que envolvam assédio ou condições de trabalho, indicadores de produtividade e qualidade, e aqui um ponto bem legal, tem um indicador de produtividade lá de uma área de telemarketing, e eu vi que caiu bastante a produtividade. Será que não está acontecendo alguma coisa ali que eu preciso ter um olhar diferenciado? Será que eu não posso ter um fator de risco psicossocial ali que ocasionou a queda dessa produtividade? Resultado de pesquisa de clima. Acredito que muitos de vocês aqui aplicam pesquisa de clima. Então, pesquisa de clima vai dizer bastante sobre isso. E é importante você trazer questões também na sua pesquisa de clima que o profissional exponha a opinião dele sobre o ambiente. Me sinto confortável no ambiente. É claro que precisa avaliar muito bem a pergunta e a dimensão onde ela vai estar, mas aqui você consegue muita coisa. E por último, como a Cláudia colocou, os registros do PCMSO. PCMSO, exames ocupacionais, são importantes, eles vão te ajudar nisso. Aqui, bem breve, identifiquei um fator de risco psicossocial, que é lá o meu carga excessiva de trabalho. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma severidade e uma probabilidade. Na minha severidade, o quanto esse fator de risco psicossocial, ele vai trazer uma consequência para o meu profissional. E a probabilidade é o quanto a exigência dessa atividade vai trazer, pode ocasionar. Então, duração de exposição, eficácia de medidas, intensidade das exigências e o atendimento à norma. Feito isso, na tua matriz de risco, e aqui eu tenho uma matriz de risco baseada na ISO 45002, você vai definir o nível desse risco. Se é um risco alto, baixo ou insignificante, tá? Através disso é onde você vai definir a prioridade das suas ações de melhoria. Feito isso, inclui-se no seu PGR, o inventário de riscos são os riscos que você identificou, a severidade, probabilidade e o nível do risco e o teu plano de ação. O que você vai fazer? Identifiquei o fator de risco lá de carga excessiva. Vamos fazer uma ação para dimensionar melhor o time. Ótimo. Tu vai colocar lá qual que vai ser a ação que vai ser feita, qual que é o cronograma que você vai fazer esse dimensionamento, quem que vai ser responsável, de quanto em quanto tempo você vai revisar isso, vai fazer o acompanhamento. Então, caso prático, tem uma empresa de telemarketing, tem altos níveis de absenteísmo, rotatividade e queixas frequentes relacionadas a esgotamento mental. Fui lá como profissional e fui fazer a minha avaliação dos fatores de riscos psicossociais. Na identificação, eu olhei os atestados médicos, olhei as CATs, fiz algumas entrevistas com os operadores e isso me revelou que eles têm uma sobrecarga cognitiva, uma pressão extrema por tempo e metas inatingíveis. Esses são os principais perigos.
Agora eu já sei quais são os fatores de riscos psicossociais. Vou classificar esses fatores de riscos. Probabilidade, severidade. Nessa classificação, eu entendi que eles são classificados como alto. Severidade moderada, porque pode gerar um afastamento. E a probabilidade alta, porque eu tenho uma exposição contínua. Legal. Eu tenho riscos, eu tenho classificação, eu vou agora trabalhar um plano de ação. No meu plano de ação, eu vou fazer 4 ações. Vou fazer uma revisão e redução das metas abusivas. Revisar metas. E aí, um ponto importante. Nós, algumas semanas atrás, tivemos um treinamento aqui nesta sala com o meu time interno, com minha liderança interna, sobre gestão situacional. Eu posso ter pessoas que vão ter metas diferentes das outras, porque elas possuem capacidades diferentes das outras. Nós somos seres individuais. Cada um tem o teu jeito, cada um tem a tua mentalidade. Isso é possível também. Por segundo, implementação rigorosa das pausas da NR17. Por quê? Na NR17, pro telemarketing, eu tenho que ter a pausa 10, certo? Então, vou fazer um controle de implementação dessas pausas. Vou fazer um treinamento com as lideranças sobre assédio moral. E vou fazer um canal de escuta ativa, para que o profissional possa ir lá e dizer, olha, não estou me sentindo bem, tenho um problema. Feito isso, vou acompanhar os resultados. Então, após 6 meses de acompanhamento, eu tive uma redução de 30% no absenteísmo. E absenteísmo, pro empreendedor, lê-se como ganho. Redução do absenteísmo é produtividade, porque eu tenho um profissional trabalhando. É menos custo, porque eu não pago para alguém não trabalhar. Eu tenho uma queda significativa na rotatividade, que me garante que as pessoas que estão lá sabem dos processos, etc. E eu tenho uma melhora mensurável no meu clima organizacional. A segurança, ela tá passando por um momento de transformação. Nós vamos ver aí, ao longo de 2026, 2027, muitas mudanças nas normas. É o que a Comissão Tripartite tem prometido. Vem agora, em 2026, ainda a mudança da NR4, né, com mudança de grau de risco, mudança de dimensionamento de SESMIT. Tem muita coisa mudando e se atualizando. Então é importante nós acompanharmos essas mudanças e nós considerarmos que a inclusão dos psicossociais no PGR não é só uma exigência. É o reconhecimento de que a saúde mental é inseparável da segurança física no ambiente de trabalho. E proteger a saúde, a mente, é proteger a vida.